Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor de teologia e eu quero começar aqui no nosso canal uma série de vídeos sobre as denominações históricas, aquelas denominações que têm vínculo com a reforma, vínculo com outras questões históricas, que têm formação histórica. E eu quero também, se você está procurando uma igreja para você congregar, para você participar, certamente uma dessas igrejas pode ser a sua igreja. São igrejas sérias, igrejas que têm vínculo doutrinário, que têm uma sólida tradição doutrinária. Então, nosso vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo, vai tratar dos batistas. Em que creem os batistas? Iniciamos aí falando um pouquinho sobre as grandes revoluções, né? Então, temos no século XVI e principalmente no século XVII um momento histórico em que muitas reformas religiosas aconteceram em muitos lugares, em muitos países, em função da reforma protestante, muitas reformas acontecendo em toda a Europa e marcou realmente esse período do século XVI e século XVII. E ali na Inglaterra nós temos ali a Igreja Anglicana. Falaremos também sobre ela em um dos nossos vídeos, muito próxima da Igreja Católica. E no contexto inglês haviam ali os chamados separatistas ou cisores, aqueles que estavam insatisfeitos com a Igreja Anglicana, que vinham da Igreja Católica, estavam insatisfeitos já com a Igreja Anglicana. É nesse contexto que nós temos duas pessoas, que é o John Smith e o Thomas Helmes, ingleses que eram separatistas da Igreja Anglicana. Bem, entendemos que a reforma foi um movimento muito importante, mas que não tratou, por exemplo, de doutrinas e de elementos que ficaram ainda como resquícios da Igreja Católica dentro da Igreja Reformada. Então veja que os batistas entendiam que nem mesmo a Igreja Reformada, o próprio fruto da reforma, tinha conseguido reformar de forma mais profunda, de forma mais suficiente a Igreja Católica. Então o pensamento de John Smith e de Thomas Helmes era de fato produzir uma igreja que fosse totalmente separada da Igreja Católica e operar uma reforma muito mais profunda do que aquela que Martinho Lutero e os reformadores estavam operando. Então eles migram da Inglaterra num navio famoso chamado Mayflower e vão para a Holanda, onde havia liberdade religiosa. E ali eles poderiam construir uma comunidade onde pudessem expressar a sua fé. E ali em 1609 inicia ali o primeiro grupo chamado de batistas, uma fusão desse grupo que veio da Inglaterra com grupos também separatistas católicos, que também tinham a mesma perspectiva, chamados de anabatistas. E eles se fundem ali em 1609, formando uma comunidade de pessoas que estavam em busca ali de reformas mais profundas, além daquelas que a própria reforma tinha operado. Como datas importantes, temos 1612, que é a primeira igreja batista na Inglaterra, em Londres, como Thomas Helmes, né, o advogado Thomas Helmes, como pastor, e em 1638, que é quando os batistas chegam aos Estados Unidos, e na formação das colônias americanas eles têm uma grande influência no seu pensamento, na formação ali da Constituição dos Estados Unidos, e hoje é a maior igreja dos Estados Unidos. Portanto, quando falamos dos batistas, falamos sobre uma das mais importantes tradições denominacionais do mundo. Os batistas têm uma história lindíssima e realizam uma reforma sobre a própria reforma. Muitas pessoas hoje se identificam com a Igreja Batista no Brasil e no mundo, mas não pertencem à denominação batista. Então isso é um cuidado que você, que vai procurar uma igreja batista, precisa ter. Em função da credibilidade que eles têm, que os batistas têm, muitas pessoas colocam na placa da igreja batista, mas de fato não se trata
da linha tradicional da Igreja Batista. Eles não estão vinculados à denominação histórica da Igreja. E o que temos como perspectivas batistas? Primeiro, o batismo de adultos por livre escolha. Portanto, os batistas têm essa marca, esse apelido que acabou pegando, né? Os batistas são rebatizadores, porque rebatizam os católicos e anglicanos, e aqueles que se convertiam que foram batizados por aspersão, entendendo que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Inclusive, nos textos importantes batistas, nas confissões de fé e doutrinárias, a igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, colocando aí uma ênfase sobre a ideia do biblicamente batizados. Segundo, a liberdade da consciência diante de Deus. Então, na Igreja Batista não há um líder, não há alguém que esteja no centro como fundador da igreja. O fundador da igreja é Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja entende a liberdade de consciência e a liberdade diante de Deus de cada pessoa. Então, pelo corpo de Cristo, pelo corpo místico de Cristo, cada pessoa tem livre consciência e livre agência. A autoridade sobre a pessoa não é o líder, mas é a igreja. Então vejam que quem disciplina é a igreja, quem escolhe os seus membros é a igreja, quem opera ali a forma de culto é a igreja, quem trata ali da questão do ensino é a própria igreja. Então veja que a autoridade espiritual sobre o indivíduo batista está na igreja. Então, sobre o indivíduo está a igreja, não o líder, como temos hoje no nosso contexto, algo muito comum, a questão da autoridade espiritual. Nos batistas isso é ligado à igreja. Uma outra marca, o livre exame das escrituras. Esta marca é muito restrita à igreja batista. Na igreja batista, portanto, não há magistério sagrado, não há uma interpretação única da igreja. Há uma possibilidade de divergências na Igreja Batista, inclusive isso é normal na Igreja Batista, uma vez que não há um Papa, não há um teólogo de onde venha uma interpretação oficial doutrinária da Igreja. Os batistas acreditam na Bíblia como a única regra de fé e prática, mas não há uma tradição a ser seguida, não há uma pessoa a ser seguida, a não ser a tradição apostólica e a tradição bíblica. Outro ponto importante é a competência dos indivíduos. Aquilo que o Israel Belo de Azevedo chama de individualismo. Cada indivíduo é competente diante de Deus. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas livres e competentes. E no corpo de Cristo, todos atuam como pessoas livres. Um ponto importante aqui é que no pensamento batista, Deus fala por todos. Então, Deus está falando por meio de cada indivíduo. Cada indivíduo torna-se, então, a voz de Deus na comunidade. Um outro ponto marcante, a autonomia da igreja local. Dentro da questão da autoridade da igreja local, os batistas entendem que a igreja local é quem está acima de cada cristão, e é a congregação que disciplina, que aceita, que inclui, que desfaz. Portanto, há uma autoridade coletiva, uma autoridade de todos ali sobre o indivíduo. Então, na autonomia da igreja local, nós temos uma marca realmente fundante da igreja, que é o congregacionalismo. E é uma contribuição gigantesca para a reforma protestante. Então, nenhuma igreja anterior aos batistas era congregacional. Todas as igrejas tinham sobre a congregação uma outra estrutura. Os batistas não. Eles entendem a autonomia daquela comunidade local, daquele corpo local de pessoas. O sacerdócio universal de todos os crentes, obviamente esse é um princípio reformado que a Igreja Batista traz. Ali temos a ideia de que Cristo é o único mediador,
o único sacerdote entre nós e Deus, e a igreja não faz mediação entre nós e Cristo, obviamente quebrando, né, o pensamento católico. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes também traz a ideia de que todos os crentes são ministros diante de Deus, de que todos têm dons espirituais, estão então aptos a ministrar em nome de Deus no corpo de Cristo e no mundo. A separação da igreja e do Estado. Esse tem sido um tema muito debatido no nosso contexto, que é a ideia de que os batistas não hipotecam o seu voto. Eles não misturam a questão do Estado e a questão da igreja. Para os batistas, a igreja é uma voz que deve estar fora do Estado e não dentro do Estado. Veja que esta é uma tradição, é um pensamento da tradição batista. A Igreja Batista, então, é um grupo que sempre foi marcado por muita disciplina eclesiástica, muita solidez teológica, e a Igreja Batista ela se expressa como um grupo de pessoas que quer proteger a verdade de Deus, proteger a voz de Deus, e, de certa forma, não é um grupo que prioriza o crescimento numérico, mas é um grupo que prioriza a verdade pura. Então, no vídeo de hoje, você conheceu um pouquinho mais a respeito da Igreja Batista. Nos próximos vídeos, você poderá acompanhar outras denominações, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, participe, dê o seu like e mande esse vídeo aí para outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.